Olá pessoal, eu me chamo Ricardo Refati, sou o presidente da Estaca, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eu estou fazendo esse vídeo com a ajuda da minha esposa que está gravando aqui, nós somos da Igreja de Jesus Cristo e queremos mostrar um pouco da igreja para vocês, queremos mostrar um pouco da capela para vocês, como que é a Igreja de Jesus Cristo, como que funcionam as nossas reuniões e o que funciona aqui na capela, nas nossas capelas. Essa é uma das nossas capelas aqui em Artigas, em Quaraí. Então, vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Então, aqui, pessoal, é o lugar onde as pessoas chegam na igreja. Aqui é o lugar onde as pessoas entram na igreja. E eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa, pessoal. Já quando as pessoas entram na igreja, tem uma gravura como essa. Olha que linda essa gravura. Aqui a gente pode ver o Salvador Jesus Cristo no Sermão da Montanha, ensinando as pessoas. Mas, Ricardo, essa igreja não é a igreja dos Mormons ou a Iglesia de los Mormones? Bom, deixa eu explicar para vocês, pessoal. A Igreja de Jesus Cristo, por muito tempo, foi conhecida como a Igreja dos Mormons ou a Igreja de los Mormones. Mas esse nunca foi o verdadeiro nome da igreja. Por que nos chamavam assim ou nos chamam assim ainda? Porque aqui na igreja, nós usamos a Bíblia como um testamento de Jesus Cristo e usamos o livro de Mórmon como outro testamento de Jesus Cristo. E uma das diferenças da nossa igreja para as outras igrejas é o livro de Mórmon. Então, por muito tempo, nós fomos chamados, ou ainda somos chamados, como a igreja dos Mórmons, ou los Mormones. Mas alguns anos atrás, o presidente da igreja, o presidente Nelson, ele fez uma mudança e a gente tem pedido para os governantes, a mídia, os meios de comunicação, a não usar mais esse termo, os Mormons ou os Mormones, porque nunca foi o real nome da igreja. O nome da igreja sempre foi a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós acreditamos que essa é a mesma igreja que Cristo organizou quando esteve na Terra. E queremos fazer esse vídeo para que as pessoas possam conhecer, porque eu acredito que muitas pessoas ou várias pessoas, ao saber que essa é a Igreja de Jesus Cristo, que nós acreditamos em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a fonte de toda a verdade, é a base de todo o conhecimento do Evangelho. Eu acredito que quando as pessoas saibam que nós acreditamos em Deus, o Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, muitas pessoas vão querer conhecer a igreja. Portanto, nós não usamos mais esse termo, esse nome, a Igreja dos Mormons ou los Mormones. Até eu peço àqueles que estão assistindo o vídeo, nos ajudem a fazer essa mudança. A gente sabe que vai levar um tempo, é uma questão de tradição, muitos anos a igreja foi chamada por esse nome. Mas sempre a igreja teve como nome oficial o nome a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ricardo, e o que quer dizer esses santos? São pessoas perfeitas? São santos? São pessoas santas? Não. Na Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, fala sobre os santos de Efésios, os santos de Hebreus, os santos de Coríntios. Então a palavra santos, o verdadeiro significado da palavra santo, são seguidores de Cristo. São pessoas que seguem a Cristo. Por isso que no nome da igreja tem essa palavrinha santos, está se referindo aos membros da igreja. E dos últimos dias são os dias que nós vivemos hoje. Nós acreditamos que nós estamos nos últimos dias. Então, pessoal, essa não é a Igreja dos Mormons, não é a Iglesia de los Mormones, em espanhol. Essa é a Igreja de Jesus Cristo. Nós acreditamos em Deus, o Pai, no Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. E vamos conhecer um pouquinho mais da nossa capela, pessoal. Como eu disse para vocês, aqui é a entrada. Aqui a gente pode ver outra gravura, onde mostra também Jesus Cristo.
Aqui ele está fazendo um milagre, ele está curando um cego. Existem muitos milagres nas Escrituras que Jesus Cristo realizou, e aqui a gente pode ver um milagre que ele fez. Esse foi um dos milagres. Jesus Cristo fez muitos milagres. Então vocês podem observar, pessoal, que assim que a gente entra na capela, a gente já tem gravuras que nos ajudam a lembrar sobre Jesus Cristo. Aqui desse outro lado, a gente pode ver, tem outra gravura também de Jesus Cristo. Fica muito claro que é a Igreja de Jesus Cristo. Aqui a gente pode ver ele cuidando dos necessitados. É um dos propósitos do Evangelho de Jesus Cristo, poder ajudar aquelas pessoas que são necessitadas. Então essa é a entrada da capela. Todas as pessoas podem nos visitar, todas as pessoas podem vir participar das nossas reuniões. Não precisa ser membro da igreja. Agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, talvez muitos de vocês nunca viram uma reunião, um salão sacramental. Nós chamamos de salão sacramental. O que é o salão sacramental na Igreja de Jesus Cristo? É um local de adoração a Deus. É um local, pessoal, onde nós assistimos todos os domingos, e é um local onde nós tomamos o sacramento, ou a Santa Ceia em espanhol. É um lugar de adoração. Então vem comigo, vamos conhecer. Como vocês podem ver, é um salão muito bonito, um salão grande, e eu acho que talvez seja a primeira vez que a gente está mostrando para vocês, para as pessoas aqui em Quaraí Artigas, o salão sacramental. Então o que acontece, pessoal? Todos os domingos, cada capela tem um horário diferente, mas todos os domingos, o domingo para nós é um dia santo. Nesse dia nós adoramos a Deus. E tem uma coisa muito importante que a gente faz nessa reunião, que são os sacramentos, ou a Santa Ceia. Então vamos passar aqui, vamos explicar um pouquinho melhor. Todos os domingos a gente tem uma reunião onde ela é dirigida pelo bispado. Cada capela tem um bispado, tem um bispo, seus conselheiros. Ou quando é uma unidade menor, a gente chama de ramo, aí tem o presidente do ramo. É mais ou menos a nomenclatura como as unidades da igreja são chamadas. E a gente sempre começa a nossa reunião, a pessoa fica aqui nesse púlpito, tá? Ela vem aqui nesse púlpito, ela já tem uma agenda que foi pré-estabelecida antes, é dado umas boas-vindas para as pessoas. A gente inicia fazendo uma oração a Deus. Nós aprendemos nas Escrituras que nós oramos ao Pai em nome de Cristo. Nessa oração a gente agradece, a gente pede, a gente canta um hino. Aqui na igreja a gente canta os hinos de adorações. Para nós, os hinos, a forma de cantar com reverência, é uma forma de adoração também. Então a gente faz uma oração, começa com o hino, faz uma oração, e depois vem a parte mais importante da reunião. É onde a gente toma o sacramento, onde nós tomamos a Santa Cena. E o que acontece? Nós temos uma mesa aqui que a gente chama mesa do sacramento. Nessa mesa, dois portadores do sacerdócio abençoam o pão em memória do corpo de Cristo, e a gente abençoa a água em memória do sangue de Cristo. E feito essa bênção, o pão ele fica abençoado, a água também, e esse pão e essa água é distribuído aos membros da igreja para renovar um convênio. Mas Ricardo, que convênio é esse? Todas as pessoas que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo, elas são batizadas, é a forma como as pessoas são afiliadas à igreja, elas passam pelo batismo. E através dessa ordenança, a gente chama de ordenança, é uma cerimônia religiosa, a gente renova esse convênio do batismo todos os domingos. Então a gente entra na igreja através do batismo, depois eu vou mostrar para vocês a pia batismal, como que é feito o batismo. Então essa ordenança que a gente faz aqui,
é o que Jesus Cristo instituiu na última ceia, na Santa Ceia. Foi uma reunião que ele fez com seus discípulos e ali ele disse a forma como ele gostaria de ser lembrado. Ele disse: comei todos em memória do meu corpo e tomai todos em memória do meu sangue. Então, todos os domingos, essa é uma parte importante da nossa adoração a Deus. Todos os domingos, os sacramentos, eles são abençoados e são distribuídos a todas as pessoas. Primeiro, o pão é abençoado e distribuído, depois a água é abençoado e distribuído. E depois, Ricardo, o que acontece depois deste momento aqui? Depois, pessoal, nós temos as mensagens, os discursos. Cada domingo, 2 ou 3 pessoas, elas são designadas pelo bispo ou pelo bispado para vir aqui e deixar mensagens sobre o Evangelho de Jesus Cristo. São mensagens edificantes, são mensagens que têm o propósito de fortalecer a fé dos membros da igreja, dos fiéis, das pessoas que nos visitam. O propósito dessas mensagens é fortalecer o testemunho dessas pessoas, ajudar as pessoas a se prepararem para a vida, a cumprirem os mandamentos de Deus. Então, todos os domingos, 2 ou 3 pessoas, inclusive as crianças, os jovens, são os membros da igreja que compartilham as mensagens que alimentam a nossa fé. Não são só os líderes, não são só algumas pessoas, são todas as pessoas que são designadas para compartilhar mensagens todos os domingos. Os líderes, normalmente, eles ficam sentados aqui, sempre tem uma pessoa na reunião que está presidindo essa reunião, sempre tem uma pessoa que está dirigindo essa reunião. Como vocês podem ver aqui também, pessoal, nós temos a bandeira do Uruguai, aqui na reunião, no Salão Sacramental. Para nós é muito importante o patriotismo, é importante que nós amamos o nosso país. Aqui nesse caso está a bandeira do Uruguai, porque nós estamos em Artigas, em uma das nossas capelas em Artigas. Então, como vocês podem ver, é uma capela muito bonita. Não sei se consegue ver ali, mostrar os lustres da capela. É uma capela que foi desenvolvida, foi criada justamente para que a gente pudesse ter aqui um lugar de adoração a Deus. Bom, aqui também, pessoal, vocês podem ver, nós temos uma rampa onde pessoas em cadeiras de roda podem participar também tanto das mensagens, dos discursos. Aqui nós temos um piano, como eu disse para vocês, a gente canta, a gente tem uma forma de adoração que é através dos hinos também. Por exemplo, nós temos os hinários, aqui vocês podem ver um hinário, aqui nós temos todos os hinos, e aqui nós temos um órgão ou um piano. Eu não sou muito bom de música, mas é muito importante a música aqui na igreja também. Então esse é o Salão Sacramental, pessoal, todas as pessoas podem vir participar. Aqui na reunião sacramental, então a coisa mais importante que a gente faz é tomar o sacramento para lembrar de Jesus Cristo. Como vocês podem ver, tudo está em torno de Jesus Cristo. As pessoas conhecem a igreja como os mormons ou os mormones e pensam que nós acreditamos em coisas estranhas, mas não é assim, pessoal. A base da nossa doutrina é Jesus Cristo e tudo está direcionado para Jesus Cristo. A gente começa a reunião fazendo a oração em nome de Cristo, a gente faz o sacramento para recordar, lembrar a Cristo. As mensagens, elas estão concentradas em Cristo. Como vocês podem ver, os quadros na entrada, tudo apontando para Jesus Cristo, porque é a igreja de Jesus Cristo. Então esse é o Salão Sacramental. Gostaria de mostrar para vocês as outras salas também. Vamos conhecer um pouquinho mais da nossa capela. Aqui atrás a gente tem o Salão Cultural. É um salão muito grande, onde a gente faz atividades. Agora, por exemplo, no final de semana,
A gente teve uma atividade para jovens, como 300 jovens participaram. Aqui a gente se diverte, a gente brinca, a gente canta, a gente dança. Eu não sou muito bom para dançar, mas aqui a gente tem um salão cultural, inclusive tem um palco, tem um cenário onde podem ser realizadas algumas apresentações. Então vamos continuar conhecendo a capela, pessoal. Aqui nós temos uma cozinha, onde a gente faz algumas alimentações também para algumas atividades. Aqui nós temos um corredor, como vocês podem ver, essa capela é muito grande, pessoal, e muito bonita. Aqui nós temos a guarderia é onde ficam as crianças pequenas, elas aprendem o Evangelho de Jesus Cristo, porque depois da reunião sacramental, onde a gente faz lá naquele salão que eu mostrei para vocês, a gente tem as aulas, as classes, onde a gente aprende o Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos continuar por aqui então. Depois a gente tem salas de estudos, tá? Aqui onde o pessoal estuda. Aqui, pessoal, nós temos, olha que lindo, nós temos um bispado, é onde fica os líderes das unidades, tem o bispo, os conselheiros, e aqui pode ver que fizeram uma homenagem, fizeram uma demonstração de amor. Eu acho que foi a primária é a organização das crianças, agradecendo o bispo e os seus conselheiros por tudo que eles fazem por nós. Aqui na igreja, pessoal, os líderes, eles não são remunerados, os líderes não recebem salário. Mas, Ricardo, como é que os líderes vivem? Bom, cada líder, pessoal, eu, por exemplo, que sou o presidente da Estaca é uma organização onde tem várias unidades. Eu tenho o meu trabalho, os líderes têm os seus trabalhos, e durante o nosso horário de descanso, a gente serve com amor, mas sem remuneração. Nós não ganhamos salário, nenhum líder na igreja recebe um salário, pessoal. Todos nós fazemos isso por amor, todos nós fazemos isso de forma voluntária. Em nosso tempo, onde nós poderíamos estar em casa, a gente está servindo a outras pessoas e na igreja. Aqui a gente pode ver também outro quadro, pessoal, que mostra Jesus Cristo no jardim do Getsemane. Getsemane é um local onde Jesus Cristo foi e orou, e segundo as Escrituras, esse foi um momento onde ele sangrou por todos os poros do corpo, pelos pecados de toda a humanidade. É um momento na vida de Jesus Cristo muito difícil. Foi na Sexta-feira Santa, foi quando ele foi ao Jardim do Getsemane, e ali ele orou, e ele sofreu muito pelos erros de toda a humanidade. Aqui nós temos outro bispado, pessoal, tá fechada a porta aqui. Aqui nessa capela nós temos duas unidades, então tem aquele bispado e tem esse bispado. Aqui nós temos uma sala que se chama Bem-Estar e Autossuficiência. É um local onde tem computadores, é um setor na igreja, uma área da igreja que ajuda as pessoas a terem bem-estar e que sejam autossuficientes, tanto espiritualmente como temporalmente, materialmente. É um setor da igreja que ajuda as pessoas a encontrar trabalho, melhorar os seus estudos. Também nós temos um curso de resiliência emocional. Hoje essa questão emocional ela é muito é uma demanda da sociedade, é um problema hoje que as pessoas estão vivendo com a tecnologia, com tantas informações, a nossa mente está mais acelerada, as nossas emoções também. Então, na autossuficiência nós temos um curso de resiliência emocional. Aqui nós temos a secretaria das unidades, onde ficam os computadores, onde a gente faz a parte de administração. Aqui nós temos outra sala também de estudo, pessoal, e aqui nós temos mais coisas para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui nós temos a proclamação à família, é uma proclamação que a primeira presidência fez há uns anos atrás. Em 1995,
a presidência da igreja, ela falou sobre a importância da família. É uma proclamação muito conhecida na igreja. Para nós, pessoal, a família é a base da sociedade. Nós acreditamos também em famílias eternas. Então, em 1995, o presidente Gordon B. Hinckley, ele criou a proclamação ao mundo que fala muito sobre a família. Aqui nós temos uma sala, pessoal, muito interessante. Se chama o Centro de História Familiar. A igreja tem o maior banco de dados de genealogia, de informações, de registros que fazem a gente fazer uma pesquisa e a gente consegue criar a nossa árvore genealógica. Aqui nós temos alguns computadores, programas muito avançados que têm acesso a esses bancos de dados. As pessoas podem vir aqui. Nós temos uma encarregada desse salão aqui, do Centro de História Familiar. Inclusive ela é uma missionária agora de Family Search. Family Search é o sistema onde a gente faz todas essas buscas e a gente vai unindo os nossos antepassados, porque nós acreditamos na igreja que as famílias podem ser eternas, nós acreditamos que nós podemos ter um reencontro com aquelas pessoas que já partiram. Para nós, pessoal, a morte não é o fim. Nós acreditamos em Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele ressuscitou o terceiro dia, então nós acreditamos que todos nós vamos ressuscitar também. Então vocês podem entrar em contato conosco, combinar um dia de vir aqui, fazer a pesquisa do nome da família de vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que têm interesse e gostam de fazer isso, fazer a história familiar, a genealogia, e essa sala aqui é uma sala especializada para isso. Tá bom? Aqui nós temos mais salas também, pessoal. Aqui nós temos a biblioteca, tá? Aqui a gente tem a biblioteca onde a gente tem muitos livros físicos, mas hoje na era da tecnologia, na igreja nós temos uma biblioteca SUD, que é um aplicativo que a gente instala no celular, e todos os livros que estão aqui, está ali também disponível, e mais ainda. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Nós temos esse salão, esse corredor aqui. Aqui nós temos mais salas de aula, nós temos os banheiros, e aqui eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, o lugar onde as pessoas elas são batizadas na igreja. Como eu disse para vocês lá atrás, as pessoas, se elas quiserem fazer parte da igreja, se elas quiserem se afiliar à igreja, é através do batismo. E aqui nós temos a pia batismal, é um local onde as pessoas são batizadas. Como vocês podem ver, aqui tem mais uma gravura, onde mostra Jesus Cristo sendo batizado por João Batista. Nós acreditamos no batismo de Cristo. Nós acreditamos no batismo da mesma forma como Jesus Cristo ele foi batizado. Ele foi batizado por João Batista. João Batista ele possuía a autoridade do sacerdócio e Cristo ele foi submergido nas águas no Rio Jordão e ele voltou das águas novamente. Ou seja, isso tem um simbolismo. Quando a pessoa ela é submergida, é como se deixasse aquela vida para trás, e quando ela vem de novo, é como se ela nascesse das águas. Bem como Jesus Cristo disse a Nicodemos, né, que aquele que não nascer das águas, não nascer da água, não pode entrar no reino dos céus. Aquele que não nascer da água, não pode ver o reino dos céus. E aí é uma vida nova, pessoal, e um dos requisitos para o batismo é aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, aceitar os mandamentos de Deus, e aí, a partir daí, é uma vida nova. Na igreja, as pessoas podem ser batizadas a partir dos 8 anos, nós acreditamos que a partir dos 8 anos, a criança ela já é responsável pelos seus atos. Então o batismo ele funciona assim, e aqui nós temos a pia batismal. A gente enche de água aqui e aí a gente faz o batismo. Pode ver que tem uma porta ali, que entra pelo banheiro dos homens, banheiro masculino, e aqui desse outro lado tem uma porta que vem do banheiro feminino, da onde as mulheres
entram para ser batizadas. E aqui fica cheio de água. Aqui no inverno, pessoal, a gente tem um aquecedor, onde a gente aquenta a água, aquece a água para realizar os batismos, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, quero mostrar essa parte aqui da capela. Ainda temos mais salas de aulas, muitas salas de aula. Aqui, como vocês podem ver, tem uma foto do templo. Esse templo é o templo de Montevidéu. Os templos são diferentes que as capelas, pessoal, não é a mesma coisa. Por exemplo, aqui no Uruguai nós temos um templo só, agora foi anunciado o segundo templo, e em cada cidade a gente tem várias capelas. No templo a gente faz outras ordenanças, outros convênios, que são diferentes dos convênios como o batismo que a gente faz aqui na capela. Mais salas de aula, pessoal, vocês podem ver que para nós é muito importante os estudos. Aqui nós temos uma sala que a gente chama a Sala do Sumo Conselho. Em cada estaca, aqui em Quaraí e Artigas, nós temos uma estaca, que é a organização da igreja. E em cada estaca a gente tem um sumo conselho de 12 homens, de 12 portadores do sacerdócio. E esses conselheiros, eles são homens experientes e de tanto em tanto tempo a gente se reúne. Aqui vocês podem ver em uma mesa muito bonita, uma sala muito bonita. A gente tem um material audiovisual, quadros, onde a gente senta aqui e a gente planeja cuidar das pessoas. Esse é o nosso trabalho principal. Mais uma gravura aqui, pessoal, vocês podem ver, também Jesus Cristo. Aqui nessa gravura, ele está conferindo as chaves do sacerdócio a Pedro. Pedro era o apóstolo principal, nós sabemos que eram 12 apóstolos. A igreja tem essa organização hoje, nós temos hoje 12 apóstolos vivos, e aqui Jesus Cristo está dando as chaves do sacerdócio para Pedro. E na Escritura diz que com essas chaves as famílias podem ser eternas. Na Escritura diz que tudo que é feito com essas chaves é ligado no céu, e tudo que é feito aqui na terra com essas chaves é ligado no céu, e tudo que é feito aqui na terra pode ser desligado no céu. Então é uma autoridade, e as chaves é uma autorização específica que é dado ao presidente da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que nós chamamos também de profeta. Como no Antigo Testamento, Deus ele sempre chamava um profeta para guiar o seu povo. Hoje o profeta é o presidente Nelson. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, ainda é o presidente Nelson, que tem 101 anos. Agora no dia 9 de setembro ele vai fazer 101 anos. Então essa sala aqui é a sala do Sumo Conselho, é uma sala que nós de tempos em tempos a gente se reúne para a gente planejar e fazer a obra de Deus avançar e chegar até mais pessoas. Quero mostrar outra sala para vocês que nós temos aqui na capela. Aqui nós temos a Secretaria da Estaca, onde a gente faz também a parte da administração da estaca. E aqui nós temos a sala da presidência da estaca. Cada estaca tem uma sala onde os líderes podem se reunir. Por exemplo, eu sou o presidente da estaca, tenho os 2 conselheiros, e uma vez por semana a gente se reúne aqui para também coordenar os trabalhos para toda a estaca. E mais uma vez, pessoal, olha só a linda gravura que a gente pode ver aqui. Uma gravura de Jesus Cristo também. Eu acho que ficou muito claro, né, pessoal, que Jesus Cristo ele está em todo lugar. Esse é o nosso foco, é a nossa visão, é a nossa fé. Nós estamos concentrados em Jesus Cristo. Ali nós temos uma gravura da primeira presidência, o presidente Nelson, que é o profeta hoje em dia, e está o presidente Oaks, que é o primeiro conselheiro, e o presidente Eyring, que é o segundo conselheiro. E aqui nós nos reunimos, pessoal. Faz pouco tempo, a igreja recebeu essa homenagem
da cidade de Quaraí, da Câmara de Vereadores e da Prefeitura. É uma homenagem que se chama Comenda Quaraí. O município de Quaraí fez 150 anos e a igreja foi uma das instituições escolhidas para ser homenageadas. E nessa homenagem a gente recebeu essa pedra também. E essa é uma homenagem feita, realizada a todos os membros da igreja, porque a igreja ela funciona através dos membros da igreja. Então, pessoal, a ideia de fazer esse vídeo é mostrar um pouco das nossas capelas, falar um pouquinho sobre a igreja, sobre o nome da igreja. Não é a Igreja dos Mormons, não é a Igreja de los Mormones. Eu tenho dito para as pessoas que a Igreja dos Mormons não existe mais, a Igreja de los Mormones não existe mais. Sempre foi a Igreja de Jesus Cristo. Oficialmente, sempre foi a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu tenho a firme convicção, pessoal, que muitas pessoas, ao saber que essa igreja tem como base Jesus Cristo, vão ter o desejo de vir conhecer, participar das reuniões, e a igreja ela sempre está com as portas abertas para que vocês possam vir participar. Então deixo aqui o meu convite, pessoal, venham participar das nossas reuniões, todos são bem-vindos. Todos os domingos a gente tem a reunião sacramental, que é feita naquele salão que eu mostrei para vocês, no salão sacramental. E depois dessa reunião, nós temos as aulas onde nós estudamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Pessoal, se tiver alguma pergunta, pode colocar nos comentários aqui. A nossa intenção é fazer mais vídeos como esses, para que vocês possam conhecer essa igreja maravilhosa, que ama Jesus Cristo, conhecer os costumes da igreja, os costumes dos membros da igreja. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui nos comentários que a gente pode fazer mais materiais como esse. Um forte abraço e todos estão convidados a conhecer a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.